Olá, pessoal. Então, vamos aqui ao exercício 2, né, da página 27, né? A gente fez um vídeo aí sobre o exercício 1, esse é o segundo vídeo, né? Nós temos aí um exercício grande também, então vamos fazer um vídeo só para esse exercício aqui, né? Vamos ler aqui, então, aqui esse enunciado, né? Ele diz assim: nas linhas abaixo aqui, né, no quadro a seguir, contém intervalos na sua representação em linguagem de conjunto e sua representação em linguagem geométrica na reta real, né? Então, você tem ali o intervalo representado nas três linguagens. O intervalo, né, que eu costumo chamar de linguagem dos colchetes, né? Nós temos aí a linguagem dos conjuntos, né, que eu costumo chamar de linguagem das chaves, né, as chavinhas aqui, e a reta real, né? Então, vamos lá. A apostila vai dar para a gente um dos tipos da linguagem, né? Umas maneiras de expressar esse intervalo, né? Uma das três, e a gente vai ter que encontrar as outras duas. Bora lá. Vamos lá. Nesse primeiro, ele deu aqui intervalo, né? Então, esse intervalo aqui, né? Ele está aberto no 5 e fechado no 2. Então, na linguagem dos conjuntos, nós estamos trabalhando com intervalos reais, né? Por isso da reta real. Então, x pertence aos reais. O que é esse x, né? O x é um número. É um número que está dentro do meu intervalo. Ele representa os números do meu intervalo. Ele representa os números que estão lá dentro do meu intervalo. Todos eles. Então, x é uma coisa genérica. Quando você escreve isso aqui, você está escrevendo, olha, todos os números pertencem aos reais, né? O x é um número que pertence aos reais. Só que tem uma condição para esse número. Por isso que essa barrinha significa tal que. Tal que. O x tem que estar entre o 2 e o 5. Entre, as setinhas são sempre do lado esquerdo. Muita gente se confunde na hora de fazer essas setas. Tem gente que faz assim, ó. Numa prova, possivelmente você já tenha feito esse erro aqui, ó. Já tenha cometido isso aqui, ó. Vou colocar assim, ao contrário, né? Isso é muito comum de ver, né? Então, a dica que eu te dou é: use sempre as setinhas para o lado esquerdo. Não tem erro, cara, não tem erro, ó. Outra dica poderosa: quando a gente passa isso aqui na lousa e pede para os alunos lerem, eles começam a ler assim: 2 é menor que x, 5 é maior do que x. Lê com base nesses sinais que estão aqui. Não é errado fazer isso, né? Ler os sinais primeiro. Isso não é errado. Só que isso vai te confundir numa prova, por exemplo, né? Vai te confundir. Então, a ideia aqui, né, é sempre que o seu intervalo tem dois números, né, tem dois extremos, nesse caso o 2 e o 5, você vai utilizar para ler esta bagaça que está aqui, você vai utilizar a palavra entre. Então, nós vamos ler isso aqui de maneira mais simples, né? Então, a gente utiliza a palavra entre. Nós dizemos assim, ó, aqui está escrito: o x pertence aos reais, tá ok. O x está entre o 2 e o 5. Fica muito mais fácil. E outra, a dica que eu te dei anterior foi a seguinte: essas setinhas você nunca vai se preocupar com elas. Elas sempre vão estar viradas para o seu lado esquerdo, sempre viradas para lá, ó. Tá vendo? Sempre assim. Sempre que o seu intervalo tem dois extremos. Então, é o caso, né? Só está faltando um detalhe, né? O 2 ele pertence a esse intervalo. Na linguagem dos conjuntos, nós dizemos que ele pertence desse jeito aqui, ó. A gente coloca um sinal de igual. Na linguagem dos colchetes, ou que a apostila está chamando de intervalo, a gente diz isso com o colchete encaixando no número, no formato original do colchete. E na reta real, né? Nosso intervalo tem dois números, ele tem o número 2, ele tem o número 5, dois extremos, né? Um desses extremos é aberto, então a bolinha vai permanecer aberta. O outro é fechado. É a maneira pela qual eu digo que o 2 pertence àquele intervalo. Então, veja, tem três maneiras distintas de dizer que o 2 pertence a esse intervalo: colchetes, encaixando, sinal de igual e a bolinha fechada, né? E três maneiras de dizer que o 5 não pertence àquele intervalo, né? Ó, não encaixa, não tem sinal de igual e a bolinha aberta. Só está faltando uma coisa, né? Isso aqui é comum também nas provas, você possivelmente já deve ter passado por isso. Seu professor deve ter, você colocou
a última linguagem aqui, né, ó, coloquei a linguagem certinha. Nossa, professor, mas eu coloquei lá os dois números, o 2 e o 5. Aí ele falou, ele te deu meio certo porque você não fez isso aqui, ó. Você não pintou. Aí você fala, nossa, mas que frescura, né? Mas isso tem, lembra, matemática é uma linguagem, né? É uma linguagem, assim como qualquer outra. Na verdade, é uma linguagem universal, né? Então tem um jeito de escrever, né? E o jeito de escrever que você pegou todos os números entre o 2 e o 4,999, porque você não chegou no 5, é esse, é você pintar todos aqueles números, né? Para não ter que escrever todos, a gente faz essa cobrinha aqui, tá bom? Então, está escrito nas três linguagens. Aqui a gente tem um intervalo, só que veja, diferente da anterior, aqui só tem um número. Isso confunde muita gente. Fala assim, meu Deus, e agora? Preciso de dois números sempre. Não é verdade. Quando tem um número só, esse intervalo aqui, você vai usar a notação de infinito. O que significa isso? Bom, primeiro a gente tem que ler o que está escrito aqui, né? O x é menor. O x pertence aos reais, ou seja, o x é um número que pertence aos reais, que seja menor do que menos 3. Quantos números que pertencem aos reais e são menores do que menos 3? Muitos. Todos os números menores do que menos 3 servem como resposta, né? Eu vou fazer primeiro na reta real, né? Então, só tem um número ali dentro, eu só vou colocar uma bolinha. A bolinha vai ficar aqui, ó. Independente de onde eu coloque ali, mais para frente, mais para trás, eu tenho que representar que é o menos 3. Não tem sinal de igual, então ele é aberto. E eu quero todos os números que estão menores do que ele. Como a reta real é uma reta crescente sempre, então para cá são os números maiores. E para cá são os números menores. Né? Menores, então, eu vou ter que pintar todos. O que significa isso? Eu fui para onde aqui, ó? Esse extremo da reta, ele é chamado de infinito negativo. Eu fui para o infinito, né? Fui, né, menos 2, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 1000, menos 1.000.000, menos infinito, né? Só que como a gente não sabe que número representa o menos infinito, a gente sempre deixa com colchetes abertos, né? Então, menos infinito até o menos 3. E o menos 3 é aberto também, porque não tem sinal de igual. A apostila deu isso. Ela falou, o menos 3 não pertence àquele intervalo. Tá bom? Então, deixamos aqui para cá, já foi. Vamos lá para a terceira linha. Essa é uma notação, eu particularmente não gosto muito de usar essa notação, né? Do parênteses, né? Mas sempre que aparece aqui o parênteses, a gente pode trocar ele por um colchetes aberto. Né? Eu gosto de fazer isso. Bom, se é colchetes, não é parênteses, né? Então, mas alguns livros usam essa notação também. Se você vê isso no vestibular, saiba que aquilo ali se trata, né, de um intervalo aberto. Bom, detalhe aí. Talvez o autor da apostila quis ressaltar essa questão. Então, aqui parece que tem dois, né? Aí você vai lá, bom, vou escrever na linguagem dos conjuntos. X pertence aos reais, tal que muita gente faz isso, ó. X, setinha, setinha. Ah, peguei a dica das setinhas e tal, vou colocar o menos infinito aqui e o raiz de 3 sobre 3 aqui. É errado fazer isso? Não, não é errado, né? Não está errado, né? O seu x é um número que está entre o menos infinito e o raiz de 3 sobre 3. Muita gente pergunta, ah, meu Deus, que número é esse? Raiz de 3 sobre 3. Não, nesse exercício, a ideia não é você saber que número é esse. Você não precisa saber. Você só precisa saber se esse número está dentro ou ele está fora do seu intervalo. Nesse caso, ele está dentro, porque a apostila disse aqui, ó, quer dizer, na linguagem dos colchetes, quando encaixa, porque o número está lá dentro. Então tá tranquilo assim nesse caso. Só que não é usual escrever desse jeito, né? Não é usual. Então, não é que tá errado escrever assim, mas não é usual. E aí, né, não é comum escrever isso, né? Então tem um jeito padrão de escrever também, né? Além de você escrever da maneira correta, né, em matemática ou em qualquer outra linguagem, existe uma maneira padrão de apresentar aquilo que você está escrevendo. Aqui, a maneira padrão, quando nós temos o infinito, a gente simplesmente exclui essa parte. A gente escreve só a parte que tem um número e já fica subentendido isso, né?
assim como estava no exercício de cima. Então, o que está escrito aqui? X pertence aos reais, está o quê? O x é menor ou igual a raiz de 3 sobre 3. Está subentendido que o seu x, ou seus números que estão dentro deste intervalo, são todos menores ou iguais, né? Então, bolinha fechada, a esse número aí, que eu não faço a menor ideia, né? Que número é esse? A gente teria que pegar a raiz de 3, né? Que é aproximadamente 1,73, e resolver, né? Dividir por 3. Dá um número bem quebrado, e um número irracional, né? Então, todos os números que eu quero são menores do que ele. Aí está representado na reta real. Bora lá para a quarta linha, né? Então aqui é fácil. Ó, veja, nele deu a linguagem da reta real e as duas bolinhas estão fechadas. Como é que eu faço isso nos colchetes? Então, o 1/4 pertence ao meu intervalo, encaixa, sempre separado por vírgula, e o raiz de 2 encaixa também, né? Então, tá aí, os dois números pertencem ao intervalo. O meu intervalo tem dois extremos, né? Tem o 1/4 e o raiz de 2. Então, x pertence aos reais, tá ok. O x está entre, né? Usa essa palavra, não tenta ler os dois sinais, né? O x está entre o 1/4 e o raiz de 2. E os dois são fechados, e eu represento isso na linguagem dos conjuntos assim, ó, né? Com o sinal de igual. Beleza, vamos para a próxima linha. Veja, esse aqui só tem um número. Aí você fala, ah, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Né? Quando só tem um número na linguagem dos conjuntos, vai aparecer um número só, x, e este número, que é, no caso aqui, é π dividido por 3. A questão é, nesta linguagem você está representando também todo o intervalo, né? Todos os números. X pertence aos reais. Então, você está dizendo, são todos os números. Mas tem uma condição. Que condição é essa? O seu número, os números que você está pegando, são números que são maiores do que o π sobre 3. Por que maiores? Porque eles vão para o lado positivo, eles vão para o lado crescente da minha reta real, né? Então, todos os números maiores. A gente usa isso. Não coloquei sinal de igual, porque a bolinha está aberta. Aqui, então, o meu intervalo começa no π sobre 3, aberto, né? Não pertence, e ele vai até o infinito. Só que o infinito do lado direito, né? A reta real, ela é uma reta crescente. O infinito do lado direito é um infinito positivo, também aberto, né? Ou como o autor de apostila colocou, algumas apostilas colocam, você poderia colocar um parênteses aqui fechado, tá bom? Também estaria certo. Então vamos para o próximo. Na reta real, você tem dois extremos, então você vai ter dois números na sua reta, né? O raiz de 2 negativo, né? O menos raiz de 2 é aberto. O raiz de 8 é fechado, porque tem sinal de igual, a apostila já deu nesta linguagem, e, ó, tem que pintar aqui. Você está pegando, isso aqui é um intervalo, né? O raiz de 2 é aberto, menos raiz de 2, vírgula, e o raiz de 8 não é. O raiz de 8 é fechado. Então, eu represento assim, encaixando no número, tá bom? Bora lá para as últimas três linhas. Aqui a gente tem a representação aqui do menos 1, né? O menos 1, ele está fechado, então x pertence aos reais, tá ok. O x, e coloca o seu número lá. Coloca o menos 1. E aí você vai definir se você vai colocar o sinal de maior ou o sinal de menor. Veja, o seu intervalo, o seu infinito, né? Ele é positivo, está indo para o lado direito. Ó, outra dica aqui, se vai para o lado direito, a setinha vai ficar para o lado direito, tá bom? E o menos 1 pertence, então, sinal de igual, tá bom? E aí, vamos lá, tá aqui, ó, do menos 1, fechado, né? O menos 1 faz parte do seu intervalo e vai até o infinito positivo. Vamos lá aqui, ele tem dois extremos, então x pertence aos reais, tá ok. X no meio, setinha, setinha, e coloca os dois números. Pegou a diferença? A diferença é, quando tem um número só, vai para o infinito. Se está do lado direito, infinito positivo. Se está do lado esquerdo, como na terceira linha aqui, infinito negativo. Agora, se tem dois números, sempre o x vai ficar entre. E a gente, pelo amor de Deus, não vai ler sinal por sinal. O x está entre o 0 e o 3. Melhor maneira de você ler isso aqui. E o 3 tem bolinha fechada, então o 3 pertence àquele intervalo.
A linguagem mais fácil que existe é essa daqui, ó. Então, do 0 até o 3, e o 3 encaixa aqui. Esses dois aqui, então, como parênteses, né? São sempre intervalos abertos, eu gosto de colocar o colchetes. Então, x pertence aos reais, tá o quê? O x está entre o -3 e o 5. E as setinhas são sempre viradas para lá. É aberto, não vai ter sinal de igual. E aqui as bolinhas são abertas, né? Tanto do -3 quanto do 5. E aí pinta aqui. Você está pegando todos os números entre eles. Por isso que está escrito, x pertence aos reais. Então, todos os números reais entre o -3 e o 5. E aí, a última linha para a gente fechar esse vídeo, né? Esse último exercício aqui. Tem dois extremos, eu vou fazer a reta real primeiro, tá? Então, bolinha fechada no raiz de 3 e bolinha fechada no π. Né? E vamos pegar todo mundo que está entre eles. E aqui, colchetes encaixando e colchetes encaixando também. Tá aí. Então, bons estudos. Isso aqui é muito importante, esse exercício é muito, muito importante para os próximos, né? Para te preparar aí para os exercícios do 3 até o exercício 8, né? Que são aí exercícios de intervalos. Esse conteúdo não é um conteúdo que o Enem costuma cobrar, né? Ele não cobra isso, né? Desde sempre, né? Não cobra intervalos, né? As 3 linguagens com intervalos. Alguns vestibulares gostam desses assuntos, né? Alguns vestibulares mais técnicos, assim. E ele não é um assunto tão recorrente. Porém, esse conteúdo faz parte de inequações, que é um assunto mais recorrente, né, nos vestibulares. Então, você precisa saber essa notação, você precisa saber as operações com intervalos para que você consiga resolver as inequações, que é um assunto posterior, tá bom? Então, bons estudos a todos, a gente se vê no próximo vídeo.